Olá, eu sou a Alessandra Prates e eu vim mostrar para vocês essa placa facílima para quem não sabe pintar stencil. E olha lá, eu comecei ela usando um fundo branco, eu usei a tinta branca da Silver Bright e depois um envelhecedor verde e azul. Ele, porque eu fiz opção pelo envelhecedor? Eu queria que ficasse a cor branca no fundo. Qualquer outra cor que eu usasse, ou ia escurecer, né, esses dois tons. E eu queria esse branco, que o branco aparecesse. Era importante que tivesse essa transparência, tá? E então as duas cores com um paninho molhado, elas foram unidas. Pintei as laterais. Tá vendo que eu não fiz uma pintura cobrindo toda a superfície, porque eu ainda vou trabalhar com outras cores ali nessas laterais, tá? Com o pincel macio, levemente umedecido, e fui pintando e com um paninho molhado, espalhando todo o gel envelhecedor. Na verdade, é pouco gel e paninho molhado para espalhar. O primeiro azul, depois eu passei toda a lateral o verde. Feito isso, a tinta ainda estava um pouco úmida, sequei, né, um pouco o envelhecedor. Lembrando que o gel envelhecedor sempre demora um pouquinho mais para secar por causa do gel. Escolhi um stencil da Opa, flor de lótus. E agora eu vou trabalhar com mahogany também da Silver Bright, também um envelhecedor. E pincel muito limpo. Então, tira todo o excesso do pincel. E a gente vai fazer um fundo bem claro com esse envelhecedor. A flor de lótus ali eu vou espalhar ela pela placa, mas sempre com o pincel com pouquíssima tinta. Veja que até agora eu não carreguei o pincel novamente. É com a primeira carga de tinta que eu estou fazendo todo esse fundo das flores e das folhas. Somente agora eu vou carregar o pincel para fazer um fundo, começar a trabalhar agora com cores um pouco mais escuras. Como o gel envelhecedor não é tinta, demora mais para secar, vamos dar uma secadinha com o soprador. Essa segunda camada não vai ser na parte toda, vai ser só na parte baixa da planta, então, da flor. Bem perto ali do cabinho, vamos fazer uma saia, né? Essa flor mais aberta, um pouco nessas folhas mais gordinhas. E essa folha é somente na parte de baixo, tá? Então, pouco gel. O pincel com pouco material, tá? Ó, dei mais uma reforçada só nos pontos mais baixos para ficar realmente assim um degradê, as pontinhas da flor mais clarinha e conforme vai indo para a parte baixa mais escura. Agora esse verde folha, eu vou usar um pouquinho só desse verde misturado com um marrom, tá? Eu experimento ali no comecinho, mas eu senti falta de um marrom, olha lá, ó, sujei com o próprio mahogany, então isso dá uma queimada no verde e aí sim. Eu trabalhei com ele mais para o meio das folhas, das flores e das folhas, os talos. Então, ficou uma mistura ali de verde e marrom. Não ficou nem um verde e nem um marrom. Ficou uma cor, uma mistura para trabalhar mesmo com esse queimado. A ideia aqui não é trabalhar com muita cor. Agora, usando o vermelho lumen também da Silver Bright, com um pouquinho ali de marrom, né, para dar uma queimada. Esse marrom é o próprio mahogany. Eu vou dar uma aquecida nessas pétalas, não é pintar, é só na pétala do meio para as pontas.
Usando agora um pouquinho de branco, eu vou clarear as pontas. Esse é um detalhe que dá toda a diferença, porque eu estou trabalhando, né, nesse degradê de escuro para o mais claro. E vou usar o mesmo pincel, somente bem pouquinho, para dar uma luz naquelas pétalas mais gordinhas. Tem algumas pétalas que são maiores, então essa eu vou dar uma luz no meio. Isso dá aquela impressão de folha gordinha, de volume. Usando agora um marrogane, o mesmo marrogane, e tirando muito. Quando você tirar toda a tinta do seu pincel, tira de novo para fazer essas flores fantasmas. O que é uma flor fantasma? Essas flores bem clarinhas. Elas são mais claras do que a parte mais clara da nossa flor do ramalhete que foi pintado ali. Olha que bonita ficou. E agora, com o stencil da OPA, eu vou pintar usando o vermelho lume, duas mãos, passei a primeira mão, sequei e passei uma segunda mão, para ficar bem forte. Assim, ela fica com um bom destaque na peça. E usando o mesmo pincel sujinho, agora com o verde, eu fiz uma sombra. Então, só na parte de baixo do flower e da outra palavra ali ao meio, que daqui eu não tô conseguindo ler. Agora, com o mesmo pincel sujinho, de verde, de marrom, novamente eu carreguei o vermelho lume e vou sujando essa lateral da bandeja. Tanto a lateral, né, onde vai as alças, como as outras duas laterais. Olha só os movimentos curtos, ali não é com muita força, é com delicadeza, para que fique uma sombra na volta toda da peça. Dos dois lados. E com o pincel restinho de tinta, eu vou levar essa informação lá para o meio em alguns lugares. Vou carregar de novo com o vermelho. Olha lá. E vou passar agora nas laterais. Lembra que eu não tinha feito um trabalho com o gel, com o envelhecedor, em toda a parte, como se fosse um chapado, uma pintura? Não, porque eu sabia que eu viria no final fazendo esses movimentos. Então, agora eu venho completando aqueles lugares que ainda não tinham sido envelhecidos com verde e com azul. E falando em envelhecidos, lá vem o envelhecedor marrogane. Com ele, eu venho na parte onde vai a alça, o pincel levemente umedecido, passo um paninho também umedecido para tirar o excesso. Eu gosto muito do marrogane para fazer esse trabalho, porque ele cobre, ele envelhece, mas ele não tira a cor da tinta. Eu continuo vendo verde, eu continuo vendo azul ali. E o vermelho. Ali, olha, aproveita nas beiradinhas, né? Essa bandeja, ela não sai essa parte, então ali eu já aproveito e faço um acabamento. Quem, na verdade, espalha o meu envelhecedor é o paninho úmido, ele que faz esse trabalho, né? De espalhar para as partes que não foram pintadas. Olha como fica bem caprichado. E agora, usando o mesmo paninho, eu vou dar um reforço em alguns lugares. Secar, porque o gel, o envelhecedor demora um pouquinho mais, né? Então, olha, o paninho vai tirar alguns lugares, olha, eu quero trazer de volta o branco. Somente ali nos 3 pontos de cada lado tá ótimo. E aí sim, é hora de colocar as ferragens. Essa peça já vem com a alça, então a bandeja já tá pronta. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!